Aula de matemática, professora Karine. A nossa aula de matemática hoje é de correção das atividades de matemática. Vamos primeiro para a página 118, sobre unidades de medida de comprimento. No exercício número 1, pedia para completar. Vamos relembrar? Diz assim: em 1 centímetro cabem quantos milímetros? 10 milímetros. Então, posso concluir que 1 centímetro é igual a 10 milímetros. 1 centímetro é igual a 10 milímetros ou 1 milímetro é igual a 0,1 centímetros. Número 2. O exercício número 2 diz assim: o prefixo quilo significa 1000. Então, a palavra quilômetro significa 1000 metros. Pense e escreva abaixo outra palavra que também tenha o prefixo quilo. Então, vamos aqui: quilograma, kilowatt, quilômetro. Exercício número 3. No exercício número 3, tinha que completar os itens abaixo com um número ou a unidade de medidas adequado. Olha só. Quando o exercício é de completar, é importante vocês lerem a frase toda, observar todo o exercício, para ver o que é que vocês estão comparando. Na letra A, você tinha que comparar centímetros com milímetros. Então, na primeira parte aqui da frase, da linha, você tinha as respostas em centímetro e depois você faria elas em milímetros. Então, se eu tenho aqui 45 centímetros mais um valor que eu não sabia qual era, é igual a 65 centímetros. Então, eu tenho que pensar 65. Que número mais 45 eu chego em 65? 4 para 6, quanto que falta? 2. Então, 45 mais 20 igual a 65. Ou 450 o quê? Se aqui eu já estou trabalhando com a unidade de medida milímetros, então aqui eu tenho que completar com o quê? Milímetros. Veja que 445 centímetros passou para 450 milímetros. Vamos ver aqui. Se eu escrever 45 centímetros, para chegar em milímetros, eu tenho que alcançar o quê? Um zero. Então, 45 centímetros equivale a 450 milímetros. Então, 450 milímetros mais 200 milímetros igual a 650 milímetros. Agora aqui, tantos centímetros que eu não sei, mais 8 centímetros é igual a 11. Eu posso fazer que número 8 mais quanto que dá 11, ou eu posso fazer 11 menos 8 é igual a quanto? 11 menos 8 igual a 3. 8 mais 3 igual a 11. Raciocínio. Se aqui eu estou com a medida de centímetros e aqui no final está falando que é milímetros, então todas essas medidas agora elas foram passadas para milímetros. Então eu só preciso completar. 3 centímetros se transformou em 30 o quê? Milímetros, mm de milímetros. Mais 80 o quê? Milímetros. 11 centímetros passou então a ser o quê? 110 milímetros, porque todos eles passaram da medida da unidade de centímetro para milímetro, todos passaram da unidade de medida de centímetros para milímetros. Então, precisou usar um zero para chegar até a casa dos milímetros. Vamos aqui, letra C. Eu tinha que olhar a linha toda. Aqui eu tenho só uma medida, 29.
Mas aqui eu já tenho na parte que vai estar em milímetros, eu já tenho a referência que é 23.000 milímetros. Por que é 23.000 milímetros, professora? Se aqui eu estou em metro, aqui passei para milímetro, olha o número que dá. Quando eu leio 29 metros, o 2 está na casa da dezena e o 9 na da unidade. Então, a unidade é o metro. Então, o 29 está na casa do metro. Para chegar em milímetro, eu tenho que completar com 3 zeros até chegar aqui. Não é isso? Então, é 29.000. Então, se eu tenho aqui 23.000, eu já sei que aqui, então, vai ser o quê? 23. 29 mais 23, 52. 23.000 milímetros mais 29.000 milímetros é igual a 52.000 milímetros. Ok? Vocês precisam sempre, na hora de fazer esse tipo de exercício, montar a tabelinha numa folhinha de rascunho para vocês colocar os números cada qual na sua casinha. Aí vocês vão ter uma melhor compreensão, tá bom? Vamos para a página seguinte. Na página 119, vocês tinham uma tabela. Nessa tabela, dizia que 4 jogadores fizeram uma disputa para saber quem chutava a bola mais longe e mais alto. Após 2 tentativas para cada jogador, eles anotaram em uma tabela o chute mais longo e o chute mais alto de cada um deles. Então, nós tínhamos aqui os jogadores Jonas, Fábio, Lucas e Murilo. O chute mais longo, o do Jonas, foi de 56 metros. O do Fábio foi de 50,06 metros. O do Lucas foi 55,06 metros. E o do Murilo foi de 50,6 metros. O chute mais alto do Jonas foi 5,2 metros. O mais alto do Fábio foi 5,02 metros. O do Lucas foi 5,020 metros. E o do Murilo foi 5,20 metros. Observem a posição dos números para não se confundir. Agora vamos lá. Letra A. O chute mais alto de Jonas teve... O mais alto, o chute mais alto, aqui é do mais longo e aqui é o mais alto. O chute mais alto de Jonas teve 5,2 metros. O chute mais longo de Fábio teve 50,06 metros, o mais longo. E o mais alto teve 5,02 metros. E o chute mais longo de Murilo foi 50,6 metros. Agora vamos lá. Pergunta da letra B. Qual deles teve o chute mais longo e de quantos metros? O chute mais longo, Jonas teve o chute mais longo de 56 metros. Ó, 56 metros. Letra C. Qual deles teve o chute mais alto? Quantos metros? Se você observar, o mais alto, Jonas e Murilo. 5,2 ou 5,20 é a mesma medida, porque esse zero aqui não tem valor. Se eu colocar um zero aqui, fica igual, ó. Então, 5,2, 5,2. Então, eu posso dizer que Jonas e Murilo tiveram o chute mais alto, 5,2 metros, tá? Letra D. A letra D pede para a gente criar uma pergunta. Que tipo de pergunta que eu poderia fazer que eu encontrasse a resposta nessa tabela? Por exemplo, eu sugiro aqui que fosse perguntar qual jogador teve o chute mais baixo. Qual teve o chute mais baixo? Se a gente fosse, não pede para responder, né? Mas se fosse, Jonas teve 5,2 de altura, Murilo 5,2 de altura, Fábio e Lucas tiveram então os chutes mais baixos com 5,0
0,2, 5,02. Então, Fábio e Lucas tiveram os chutes mais baixos, tá? Se a gente fosse fazer essa pergunta, então, a gente consegue encontrar a resposta na tabela. Vamos ao número 5. A questão número 5 é bem interessante. Ela fala de medidas, né, do tamanho das folhas de papel. Diz assim: Carlos comprou 2 pacotes de folha de papel de tamanhos diferentes. Observando a embalagem, ele descobriu que uma delas estava identificada pelo código A4 e cada folha tinha 210 milímetros de largura e 297 milímetros de altura. E a outra embalagem estava identificada pelo código A3 e indicava que a largura de cada folha era igual à altura da folha A4 e a altura de cada folha era o dobro da largura da folha A4. Vamos entender melhor isso. Não é difícil. Vamos aqui. Olha só, essa folha A4, ela é do tamanho das folhas que nós usamos, a folha sulfite, tá? É um padrão de medida de folha. Diz que na largura dela, ela tem 21,0 centímetros ou 210 milímetros. E que a altura dela, a altura é essa parte aqui, mede 29,7 centímetros ou 297 milímetros. Isso é o tamanho da folha A4. A folha tamanho A3 tem 297 na largura e 420 na altura. É como se ela tivesse aqui simplesmente virada, mas observem que o lado mais largo dela é como fosse a medida de 2 folhas, 2 vezes o tamanho da folha A4. Então, 2 folhas A4 dá o tamanho de uma folha A3. Então, é 2 vezes a largura de uma folha A4 vai dar a altura do tamanho da folha A3, tá bom? A medida aqui de 29,7 centímetros ou 297 milímetros, que é a altura do tamanho A3, ela vem a ser o quê? A largura da folha A3. Essa medida aqui não mudou, ó, é igual dessa e dessa. Mas eu preciso de ter 2 folhas A4 para dar o tamanho aqui da altura da folha A3, tá bom? Então, vamos lá responder as perguntas. Quantos milímetros tem a largura e a altura da folha de papel A3? 2 vezes 210 milímetros igual a 420 milímetros. Então, a folha A3 tem 297 milímetros na largura, que é essa medida aqui, e 420 milímetros na altura, que é essa medida aqui. 210 mais 210 igual 420. Letra B. Qual das 2 folhas é maior? Esse aqui é o tamanho de uma folha A4. Esse é o tamanho da folha A3. Qual das 2 é maior? A folha de papel A3 é maior que o A4. Tá bom? Vamos agora para a correção das atividades do capítulo, da página 120. Na questão número 1, pedia para contornar a maior fração de cada item abaixo. Ótimo. Vamos relembrar aqui como é que eu considero uma fração maior e menor do que a outra. Vamos lá. Aqui nós temos 4 décimos e 7 décimos. Nós temos denominadores iguais. O que eu tenho que comparar, então? Eu vou considerar a maior fração aquela que tiver o numerador maior. Então, se eu tenho 4 décimos e 7 décimos, a fração maior será 7 décimos. Agora, aqui na letra B, eu tenho 1/3 e 1/10. Quando eu tenho denominadores diferentes, o denominador me diz em quantas partes eu dividi a figura.
Quanto maior for o número, mais pequenininhas serão as partes. Então, no caso, quando os denominadores são diferentes, ganha, né, no tamanho a fração que tiver o denominador menor. Então, 1/3 e 1/10, a fração maior é 1/3. Letra C. Novamente aqui. Agora aqui é o seguinte, eu tenho 3/6 e 2/5. Nesse caso aqui, eu tenho que achar a fração equivalente para eu saber qual é a fração maior. Por quê? Porque eu tenho tanto numeradores diferentes quanto denominadores diferentes. Então, o que nós vamos fazer aqui? Quando eu tenho que comparar frações que têm numeradores diferentes e denominadores diferentes, eu tenho uma regrinha. Eu vou pegar essas duas frações e eu vou multiplicar elas pelo denominador da fração ao lado. Por exemplo, 3/6. Qual é o denominador da fração que eu estou comparando? É 5. Então, eu vou fazer 3 vezes 5, que é igual a 15, e 6 vezes 5, que é igual a 30. Então, eu achei a fração 15/30. Agora, eu vou pegar 2/5 e vou multiplicar pelo denominador 6. Então, eu vou fazer 2 vezes 6 e 5 vezes 6. 2 vezes 6, 12. 5 vezes 6, 30. Agora eu tenho o quê? Denominadores iguais. Eu fiquei com 15/30 e 12/30. Quem é maior? 15/30 ou 12/30? 15. Então, das frações 3/6 e 2/5, qual fração é a maior? A 3/6. Essa aqui que é a maior, ó. Então, a correspondente a ela é 3/6, tá? No caso aqui, eu tenho numeradores iguais e denominadores diferentes. Mesma regra dessa aqui. Se os denominadores são diferentes, eu vou considerar a fração maior a que tiver o menor denominador. Entre 72 e 64, qual é o menor? 64. Então, a fração maior vai ser 8/64. A questão número 2 diz assim: escreva o que se pede em cada item abaixo. Aí, essa aqui é um exercício onde nós não temos uma resposta fixa. Só temos algumas referências. Por exemplo, diz que tem que ser diferente de 0, nos centímetros. Mas o que acontece? Essa resposta pode dar outros valores, tá? A minha sugestão é essa aqui. Um número maior do que 1,23 que tenha os algarismos dos décimos e dos centésimos diferente do que 0. Então, não poderia ter 0, até porque se tivesse 0 aqui, esse número seria menor do que esse, então não pode ser 0. Então, poderia ser maior do que 2, poderia ter no lugar do 2 um 3, já seria um número maior. Poderia ter o 4, já seria um número maior. Qualquer número que fosse maior do que o 2 aqui, já representaria um número maior do que esse. Estou sugerindo aqui 1,45, só porque eu quis mesmo, tá bom? Um número menor do que 27,008, que tenha os algarismos dos décimos e dos centésimos e dos milésimos diferentes de 0. Ora, se eu tenho 27 e eu quero um número menor, coloquei aqui 26,888. Opa, professora, mas 888 é maior do que 008. É maior, mas na casa da unidade, o 6 é menor do que o 7. Então, isso já torna um número menor, não é isso? Então, aqui vocês poderiam sugerir números, desde que fosse conforme a regrinha que está indicando aqui. Um número, letra C, um número maior do que 17,364 que não tenha parte decimal. Ou seja, se não é para ter parte decimal, tem que ser um número inteiro. Se é um número inteiro, 17,364, um número inteiro, 18. Tá bom? 3. Frações que representam 1/3.
Ou seja, as frações que eu tenho aqui, elas são diferentes, mas quando eu procurar um número equivalente, ele tem que dar 1/3. Exemplo, aqui eu tenho, a fração ela está dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes e tem 2 pintadas, 2/6. 2/6 dividido por 2 vai dar o quê? 1/3. 2 dividido por 2, 1. 6 dividido por 2, 3. Aqui nas fraçõezinhas agora, na de verdinho. Ela está dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6 e tem 2 pintadas, 2/6, mesma coisa que essa. Dividindo os dois números, numerador e denominador, por 2, eu vou ter 1/3. Então, pode circular essa, que essa é equivalente a 1/3. Agora, vamos a essa segunda fração. Ela está dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. E eu tenho 2 partes pintadas de laranja. Então, eu tenho 2/8. 2/8 dividido por 2 vai dar quanto? 2 dividido por 2 é igual a 1. 8 dividido por 2 é igual a 4. Vai dar o quê? 1/4. Então, essa aqui vocês não vão assinalar porque ela não dá 1/3 como equivalente. Vamos à próxima. Nessa aqui, nós temos 3 partes coloridas. Então, escreve 3 em cima e é dividida em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui nós temos o quê? 3 nonos. 3 nonos divididos não por 2, mas por 3. Por que, professora, que eu não vou dividir por 2? Porque senão não vai dar exato. A gente sempre vai dividir por um número que dê exato. Então, aqui eu vou fazer 3 dividido por 3, que dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. Então, aqui deu 1/3 como fração equivalente. Então, pode circular essa. A azulzinha, vamos ver. Quantas partes está dividida? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas partes eu tenho? 3. 3/6. Aqui a mesma coisa. Eu não vou dividir por 2. Por quê? Porque o 3 não é divisível por 2. O 3 é divisível por 3. Então, eu tenho que fazer por um mesmo número. Então, eu vou fazer 3 dividido por 3, 1. 6 dividido por 3 dá 2. Não deu 1/3. Então, essa aqui não é equivalente. Então, a resposta certa é a verdinha e a vermelhinha. Essas vocês podem circular. Vamos ao próximo exercício, ainda na página 120. Pergunta número 4. Pedia para explicar a semelhança e a diferença entre semirreta e segmento de reta. Então, vamos ver aqui. A semelhança, que as duas são linhas retas, fazem parte, né, da linha reta. Quais são as diferenças? As diferenças são que... Deixa eu fazer aqui, traçar aqui uma reta. Uma reta, ela anda nas duas direções, por isso eu sempre uso 2 flechinhas. Um segmento de reta é como se eu cortasse essa reta em 2 pedaços. Cortasse ela em 2 pontos. Esse pedaço aqui, aonde está entre esses 2 pontos, eu vou chamar de segmento de reta. Essa parte aqui, ó, que continua a partir do ponto, tá vendo? Esse pedaço aqui tem um ponto mas ele continua. Essa é uma semi-reta. Por que é uma semi-reta? Reta eu vou considerar quando ela é contínua, quando eu represento ela com a flechinha. Então, ela é uma semi-reta porque ela tem um ponto de origem, mas ela continua. Então, essa é a diferença. Vamos lá. Segmento de reta tem começo e fim. Já a semi-reta, ela tem um começo, mas ela não tem fim. A parte da setinha a gente diz que não tem fim, ela continua. Tá bom? Essa é a diferença de uma e de outra. Exercício 5. O exercício 5 pedia para representar com uma adição de frações quantas partes dessa figura foram pintadas de verde e roxo juntas. De verde foi pintado 1, 2, 3.
Quantas partes essa figura está dividida? Ela está dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a parte verde representa 3 nonos, 3 de 9. A parte pintada de roxo representa 2 de 9, então é 2 nonos. Somando a parte verde e a parte roxa, nós vamos ter 3 nonos mais 2 nonos, 3 mais 2, 5, 5 nonos. A letra B está pedindo para representar com uma subtração de frações quantas partes dessa figura foram pintadas de laranja a mais do que foi pintado de roxo. De laranja foi pintado quanto? 1, 2, 3, 4. Então, 4 nonos. Menos de roxo foi pintado o quê? 2. Menos 2 nonos. Veja, denominadores iguais, conservo o denominador. E eu vou somar e diminuir só a parte dos numeradores. Então, 4 menos 2 é igual a 2. Então, foi pintado a mais da parte de laranja, 2 nonos a mais do que a parte roxa. Ok? Essa é a resposta. Vamos lá. Correção da atividade da página 121. Resolvendo problemas. Número 1. Para fazer um bolo com cobertura, além de outros ingredientes, Ana separou 1 litro de leite e 1 dúzia de ovos. Usou 1/4 do litro de leite e 1/3 da dúzia de ovos para fazer a massa. E usou 2/4 do litro de leite e 2/3 da dúzia de ovos para fazer a cobertura. Aí nós temos as questões para resolver. Primeiro, na letra A, pergunta assim: que fração do leite, do litro de leite, Ana usou ao todo nessa receita? Aqui diz que ela usou 1/4 do litro do leite para fazer a massa e 2/4 do litro do leite para fazer a cobertura. Então, nós vamos fazer 1/4 mais 2/4 igual a 3/4. Ana usou 3/4 do litro de leite. Letra B. Que fração do litro de leite sobrou? Se nós estamos usando o denominador 4 para representar o litro de leite inteiro, o total, nós vamos usar o quê? 4/4. Você sabe que quando numerador e denominador são iguais, representa um inteiro. Então, o litro de leite inteiro representa 4/4. E aqui nós vimos que ela usou na receita 3/4. Então, 4/4 menos 3/4 resta 1/4. Então, qual a fração que sobrou do leite da receita? Sobrou 1/4 do litro de leite. Vamos à pergunta C. Que fração da dúzia de ovos ela usou ao todo e que fração da dúzia de ovos sobrou? Aqui diz que ela usou 1/3 da dúzia de ovos para fazer a massa e que ela usou 2/3 da dúzia de ovos para fazer a cobertura. Então, 1/3 mais 2/3 igual a 3/3. 3/3 significa o todo. Então, ela usou ao todo 3/3 dos ovos nessa receita. Que fração sobrou? Não sobraram ovos, não sobrou nada, ela usou tudo. Vamos à próxima questão. Aqui diz que Carmen bateu no liquidificador algumas mangas e preparou meio litro de suco. Em seguida, ela misturou o suco com 1 litro de água, obtendo um refresco igualmente em 6 copos. Quantos mililitros de refresco ela pôde colocar em cada copo? Vamos entender as medidas então. Ela tinha meio litro de suco. Meio litro é igual a 500 ml. ml é mililitro. Meio litro é igual a 500 ml. 500 mililitros. 1 litro, se meio é 500, 1 litro inteiro são 1000. Então, ela tinha meio litro de suco e ela acrescentou 1 litro de água.
Então, 500 mais 1.000 é igual a 1.500 ml. Aí, ela diz aqui que deu refresco igualmente em 6 copos. Quantos mililitros de refresco ela pôde colocar em cada copo? Então, agora nós temos um total de 1.500 ml de refresco dividido por 6. Então, nós fazemos a continha. Vamos fazer a continha aqui. 1.500 dividido por 6. 2 vezes 6, 12, né? Eu pego 15 primeiro para resolver. 12, sobra 3. Baixa o 0, ficou 30. 5 vezes 6, 30. 30 menos 30, 0. Ainda tem um 0 para baixar, que cabe 0 vezes o 6 no 0, igual a 0. Total que ficou minha continha, 250. 1.500 ml dividido por 6 é igual a 250 o quê? 250 ml. Então, resposta do probleminha, Carmen pode colocar em 250 ml de refresco em cada copo. Carmen pode colocar 250 ml de refresco em cada copo. Ok? Essas são as correções das atividades das páginas 118, 119, 120 e 121. Agora, tarefa para a segunda aula. Primeira aula, correção. Segunda aula de matemática, vocês farão a tarefa da página 122 e 123 do livro de matemática de cálculo mental e depois a página 124 e 125 de leitura de imagem, tá bom? Bom trabalho para vocês. Qualquer coisa, só tirar dúvida com a professora pelo WhatsApp. Fiquem com Deus!